Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Estamos introduzindo a lição de número 2 do nosso trimestre, cujo tema será a queda. Hoje é sábado, dia 2 de abril de 2022. E o texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando nós olhamos para a semana da criação e a maneira como o Senhor Deus lidou com todo o processo criativo, descobrimos alguma coisa realmente tremenda. Vimos inclusive na lição da semana passada que a cada dia da criação, logo depois de ter concluído uma etapa do processo criativo, Deus disse: é bom. Aquilo que ele havia criado, havia alcançado a razão pela qual a criação de Deus havia vindo à existência. Então ele olha para tudo isso, no final de todo o processo, lá no 7º dia, ele vai dizer: eis que é tudo muito bom, absolutamente tudo muito bom. Quando ele vai criar o ser humano, o capítulo 2, principalmente do livro de Gênesis, vai dizer que o Senhor Deus os criou e eles estavam nus, o homem e a sua mulher, mas eles não se envergonhavam um do outro. A palavra nus, que vai aparecer ali no contexto do texto, ela na verdade se refere a um estado de espírito. Havia uma inocência natural neles, não havia malícia, maldade, absolutamente nenhum tipo de intenção pecaminosa dentro do coração do homem, bem como da sua mulher. O fato é que logo depois da entrada do pecado no nosso planeta, o texto bíblico, no capítulo 3, ele vai colocar em contraste aquilo que já era o perfil da serpente, da velha cobra, que Apocalipse capítulo 12 vai identificar como ninguém menos do que o diabo ou Satanás, o acusador, o rebelde. A serpente é descrita no capítulo 3, verso 1, como o mais astuto de todos os animais que Deus havia criado. O termo hebraico para astuto é alguém que realmente tem facilidade com as palavras, que consegue enganar com facilidade. É claro que essa descrição não é do animal que Deus havia criado, da cobra, por assim dizer, até porque sabemos que em sua perfeição edênica, a serpente era um animal como qualquer outro. Essa é uma descrição do rebelde, ele que tem facilidade de enganar, que tem uma predisposição para conseguir enganar as pessoas. Então você vê, por um lado, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele possui uma nudez de espírito, ou seja, ele e a sua mulher são puros de coração. Por outro lado, o inimigo, ele tem a facilidade, a sutileza, a sagacidade, capacidade de iludir, de enganar. Isso já está evidenciado exatamente no próprio processo da tentação, quando ele não se apresenta como mas se apresenta como um dos mais belos seres que Deus havia criado, que era a serpente. Quando você vai perceber todo o processo, todo o engodo, o jogo de palavras com o qual o rebelde trabalhou para fazer com que Eva pudesse ceder à tentação, você percebe nitidamente que na essência daquilo que acabou se transformando, o ser mais tremendamente abençoado por Deus, que foi criado nesse universo, Lúcifer, aquele que era o portador de luz, ele se tornou alguém sagaz, alguém capaz de iludir, de enganar. Não é à toa que o apóstolo Pedro, na sua 2ª carta, ele vai dizer: atenção, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor como um ladrão, como um leão, aliás, bramando, buscando alguém a quem ele possa tragar. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele vai dizer: a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Descobrimos, por assim dizer, que na essência do inimigo está o engodo, está a arte de iludir as pessoas, de mostrar aquilo que é bom como sendo ruim, de distorcer inclusive as palavras perfeitas ditas por Deus. Porque o Senhor Deus havia dito a Adão e a sua mulher: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse fruto nem sequer toquem nele, porque certamente vocês vão morrer.
na abordagem, ele vai usar a própria figura ou a própria imagem, ou aquilo que Deus havia dito, para tentar distorcer a palavra do Senhor. Quando ele vai dizer, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Mas o mais interessante é que depois de todo esse processo terminado, depois que o processo da tentação termina, Eva e o seu marido acabam cedendo à tentação, acabam sendo envolvidos dentro do processo da rebelião. A maior de todas as promessas acabou sendo feita em Gênesis 3,15, que é o texto que nos acompanhará durante toda essa semana. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é chamado de o proto-evangelho. É o evangelho antes do evangelho. É a boa notícia. Quando a humanidade estava destinada à morte eterna, vem a garantia de que o Senhor Jesus viria para assumir a culpa da humanidade. E através da sua morte, resgatar completamente, não apenas a humanidade, mas toda a criação que, como disse o apóstolo Paulo, igualmente geme, buscando a redenção de todas as coisas. O sofrimento, a dor e a morte que vieram para o nosso planeta terão um fim. Nessa semana teremos a oportunidade de estudar um pouco desse proto-evangelho. Gênesis 3,15, que é a promessa da vinda do Messias, como Adão e Eva entenderam essa mesma mensagem. O que estava embutido nessa promessa e como essa promessa pode nos alcançar ainda hoje. Essas são algumas das respostas que buscaremos no nosso estudo dessa semana, mas agora gostaria de convidá-lo para orar comigo, agradecendo pela graça e misericórdia de Deus para conosco, pecadores. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que apesar do ser humano ter entrado em rebelião contra o Senhor, ainda assim o Senhor trabalhou, agiu, para que a humanidade pudesse alcançar a redenção através da morte de Cristo Jesus. Ajude-nos a valorizar isso, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?